Olá, amigas e amigos. Vamos tratar hoje de uma breve atualização da situação da América Latina e Caribe. Evidente, a crise sanitária promovida pela pandemia da Covid agudizou a olhos vistos a crise econômica e social, e isso vai aumentar a tensão política no conjunto dos países. No plano econômico, o Banco Mundial, em um relatório divulgado neste mês, mostrou que a redução dos preços de produtos primários, com destaque para petróleo e gás, mais a desaceleração econômica da China e dos Estados Unidos, afetaram, de fato, profundamente as economias de países como Brasil, Chile, México, Peru. De acordo com as suas estimativas, esses múltiplos choques internos e externos provocarão uma queda de 7,2% do PIB neste ano. Esta, ao que tudo indica, será uma recessão mais profunda do que aquelas que ocorreram durante a crise financeira mundial de 2008 e 2009 e também mesmo da crise da dívida externa da América Latina nos anos 1980. A pandemia vai piorando o sistema de saúde, o aumento generalizado da informalidade e do desemprego na economia. O mais provável é que nós tenhamos no continente, no subcontinente, uma década perdida em termos de desenvolvimento e diminuição da desigualdade social. No Brasil, são 900 mil casos já confirmados da Covid-19 e 45 mil as perdas de vida, mas ainda nem se chegou ao pico previsto para julho e agosto, que vai consumar o fato de sermos os países com mais casos e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui, o choque econômico se sobrepôs a uma depressão pré-existente com 3 anos de recessão e 3 anos de estagnação. 8,6 milhões de novos desempregados se somaram aos mais de 40% da força de trabalho em situação de desemprego ou precarizadas. O PIB no Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre e a estimativa para o ano é de 5,7% a 9% no ano de 2020. Ao mesmo tempo, o país convive com um governo central que sabota abertamente o isolamento social, incitando essa falaciosa contradição entre salvar a economia e não a vida. Bolsonaro já demitiu 2 ministros da Saúde, hoje o ministério está militarizado, nem tem novo titular. Ele introduziu inclusive uma nova metodologia para informar o número de casos e óbitos pela Covid-19, quer dizer, para desinformar, e logo teve que recuar. Assim como Trump, Bolsonaro conspira para tirar o país da Organização Mundial de Saúde. O Brasil foi um dos fundadores dessa importante organização. Tudo isso agrava a crise política do país e vai se formando uma imensa união de forças democráticas contra Bolsonaro. Na América do Sul, mesmo o país com maior consenso interno, até pelo fato de estar em início de mandato presidencial, que é a Argentina, os conflitos começam a aumentar. O governo de Alberto Fernandes toma medidas importantes, como foi o caso da estatização de uma grande empresa, ao invés de jogar recursos públicos impunemente nela. Mas como dar solução à crise econômica, lá agravada pela crise da dívida externa e a moratória? Neste cenário seguem também os ataques imperialistas contra a Venezuela, que acaba de designar um novo Conselho Nacional Eleitoral para as eleições parlamentares deste ano. Provocações à Venezuela são feitas por meio da Colômbia, com a recente chegada de tropas dos Estados Unidos ao país para aumentar as investidas contra o bravo povo dirigido por Nicolás Maduro. Recentemente, 25 senadoras e senadores colombianos publicaram uma carta de denúncia do presidente Iván Duque por esse motivo. Na Bolívia, por sua vez, começam a ser vistas cenas da pandemia muito parecidas com as de Guayaquil, no Equador. Pessoas mortas jogadas pela rua. Em Santa Cruz, que foi o centro do golpe contra Evo Morales, por exemplo, os doentes precisam esperar que algum internado se cura ou morra para poder ser hospitalizado. Enquanto isso, a Assembleia Plurinacional aprovou a convocação das eleições para 6 de setembro,
Mas a decisão não foi sancionada pela presidente de fato, Jeanine Áñez, que devolveu a lei para a presidenta do Senado boliviano, procrastinando o pleito. A situação não é muito diferente no Equador e no Peru, países fortemente afetados pela pandemia, sendo que o Peru, depois do Brasil, é o país que tem mais casos, são 220 mil infectados e quase 7 mil mortos. O Equador, politicamente, se encontra em uma situação muito similar à da Bolívia, o atual governo, que na verdade traiu a Revolução e o Aliança País, constituído por Rafael Correa, partido pelo qual o atual presidente também se elegeu, mas boicota a realização das eleições presidenciais. No Chile, a escalada da pandemia também segue forte, como no Brasil, e outra semelhança com o Brasil foi a queda do ministro da Saúde do país, após ter sido revelado de que ele teria omitido pelo menos 2.000 mortes pela Covid-19. No Uruguai, apesar de controlada a pandemia, há ainda forte aumento dos contágios na fronteira com o Brasil. O presidente Lacalle Pou está focado em passar reformas neoliberais, as quais, como se sabe, penalizam o povo, deprimem o papel do Estado, que hoje vai se revelando mais do que nunca indispensável para proteger as pessoas e alavancar a economia no pós-pandemia. No caso da América Central, o Banco Mundial indica que a economia deve encolher em 3,6% neste ano, porque lá houve o colapso das remessas de residentes no exterior e o colapso da renda do turismo. A expectativa de contração geral para o Caribe, para todo o Caribe, é de 1,8% em 2020, mas nas regiões em que a indústria do petróleo offshore está instalada, essa cifra alcança 3,1%. A eventual intensificação da pandemia estressaria ainda mais os sistemas de saúde daqueles países que já são modestos. A demanda de turismo, serviços sociais e entretenimento por parte do consumidor pode demorar a se recuperar totalmente, mesmo depois que a pandemia esmorecer. Evidente, numa situação assim, não se pode desconsiderar ondas de protestos sociais. Enfim, o quadro não é de tranquilidade e precisa ser acompanhado de perto. De todo modo, uma palavra final, e ela é de que se evidenciou, mais uma vez, a superioridade do socialismo em enfrentar essa tragédia humana. Cuba, apesar de suas limitações, pôs a vida em primeiro lugar e logrou níveis espetaculares de controle da pandemia. Mais do que isso, encontrou forças mais uma vez para ajudar outros países com médicos e outros aportes da avançada ciência daquele país. Como na China, o socialismo se põe a serviço da sociedade, serviços públicos universais e gratuitos, fortes investimentos em saúde, educação, ciência e tecnologia. Isso faz muita diferença, principalmente se somado a um forte sentimento de solidariedade humana. Então, se evidencia que essa é a real alternativa ao neoliberalismo senil e o seu rastro de desigualdade social. Até a próxima, um grande abraço a todas e todos.